Ele deu para nós, que se chama Salvador. Jesus é o nosso Salvador. E Ele é um presente do céu para mim e para você. E esse presente nós precisamos, obviamente, usá-lo, usufruir desse presente. Então Jesus não só nos salvou, mas Ele nos salva todos os dias, de todas as aflições e de todos os problemas. Por isso que lá em Mateus capítulo 11, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, encontrarei descanso para a vossa alma. Então, essa palavra, muitas vezes nós usamos para o ímpio, e não está errado, está certo, mas essa palavra é para mim e para você. Por quê? Porque Jesus é feliz em nos salvar, e quando Ele nos salva, toda vez que nós invocarmos o Seu nome, toda vez que nós falarmos, Jesus me salva, Ele é feliz em nos salvar, e esse é um grande presente. Então Jesus, Ele veio para que a palavra também se cumprisse. Jesus, Ele é o Filho de Deus, que tinha sido prometido que viria, anunciado, Ele veio, morreu, ressuscitou, Ele vive eternamente, e Ele é um presente de Deus para mim e para você. Ele é o nosso Salvador. Então agora nós estamos indo, para as festas de final de ano, e muitas pessoas, e não está errado, no sentido de comemorar o Natal. Mas o que é o Natal? Então a primeira coisa que eu quero te falar, não é a data que Jesus nasceu. Talvez você não saiba, mas não é. Jesus não nasceu em dezembro. Então historiadores, devido à época, e segundo o que nos fala as Escrituras, Jesus nasceu em torno do mês de setembro ou outubro. É mais ou menos o mês que Jesus nasceu, não é final de ano. Nós, quando falamos de Natal, hoje ficou totalmente descaracterizado o sentido do que nós falamos. Então, primeira coisa, nós comemoramos o nosso Salvador. Ele é o nosso presente, para nós sermos salvos. Então, eu quero motivar você esse final de ano, em vez de você falar Feliz Natal, diga Feliz Dia do Salvador. Porque Ele é o nosso Salvador. E eu quero te mostrar isso, por quê? Porque Jesus veio em um tempo onde talvez a fé de muitos já tinha desfalecido. Muitos já não estavam mais acreditando. Muitos já estavam cansados. Por quê? Porque até a vinda de João Batista foi o profeta que se levantou no deserto para endireitar as veredas para Jesus vir. Ficou um período de em torno de 450 anos sem que houvesse um profeta em Israel. Alguém que se levantasse e falasse da parte de Deus. Depois de 450 anos, o Senhor levanta João, que vem anunciar Jesus. Mas Jesus então vem em um período que você parece inusitado para todos. E que muitos talvez não conseguiram acreditar nele da maneira que ele veio, por causa dos sinais. Então, muitas vezes, o Senhor também vai nos presentear com um presente que nós precisamos e que nós queremos, em uma embalagem que nós não gostamos. Pode acontecer isso? Pode. O povo de Israel, ele não creu em Jesus e não o aceitou, porque ele esperava um rei que fosse, na verdade, levar Israel em guerra, subjugar todos os reinos. Jesus, obviamente, ele veio como humilde, serviu, e hoje é o Rei dos Reis, e subjugou as trevas completamente através da sua vida e da sua morte. Amém? Mas hoje eu quero te mostrar isso. Por quê? Porque nesse contexto, nós devemos hoje viver o presente que é Jesus para as nossas vidas, mas entender que para nós desfrutarmos desse presente, que impacta a nossa vida, transforma os nossos dias, transforma a nossa existência aqui na terra, nós também temos alguns desafios, mas que vivemos em tempos proféticos também sobre a nossa vida. Então olha só, a palavra nos fala, eu vou fazer um contexto para você, lá em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 38, não precisa projetar, vou pegando alguns versículos só, Então nos fala que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado até uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Por que no 6º mês? Porque 6 meses antes ele tinha sido enviado para falar com Zacarias e com Isabel. Zacarias e Isabel são pais de João Batista.
E aí Isabel, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o pedido de Zacarias é que ele tivesse um filho. E aí então o Senhor visita Zacarias, diz para ele, olha, tua esposa vai conceber um filho. Ele não acreditou, ele ficou mudo então até João nascer. Aí o anjo aparece para Isabel e diz, olha, você vai conceber. Você terá um filho e o nome dele será João. E esse vai ser aquele que vai endireitar as veredas, vai ser aquele que vai anunciar o Cristo. E isso aconteceu. Quando fala então no 6º mês, foi porque quando Isabel está grávida, do 6º mês, o anjo aparece então a Maria. E aí diz o seguinte, há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então agora o anjo aparece, você imagina comigo assim, Maria, ela está de repente nos seus afazeres e aparece um anjo para ela. Então parecer um anjo naquela época não era coisa, nem hoje é alguma coisa cotidiana. É dificilmente você acorde, encontra alguém e diz, não, pareceu um anjo, né? Veio conversando comigo. Você não tem isso. Isso não é algo comum, certo? E essa é a minha percepção, e a palavra nunca nos fala em algo comum aparecer um anjo. E aí aparece um anjo para ela. E aí ele diz, alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. Sabe, a palavra continua no texto, diz que ela se perturbou muito ao ouvir isso. Perturbou e ficou cheia de temor, de preocupação mesmo. Porque o que significa uma revelação dessa? Se é favorecido, bem-aventurado, mulher, feliz muitas vezes. Então por quê? Porque não era algo comum, e nunca foi. Mas naquela época muito mais ainda. E aí o anjo diz, não temas, porque você achou graça diante do Senhor. Presta atenção, deixa eu te falar um negócio. Toda vez que você desfruta da graça, não há impossíveis que não possam acontecer. Não há impossíveis. Tudo pode ser realizado pelo Senhor, mediante a graça. Então, agora, ela encontrou graça diante do Senhor. E aí, o anjo diz, olha, você vai conceber e vai dar à luz alguém que chamará de Jesus. E aí ela fica pensando, puxa vida, mas eu sou desposada, não tenho relação sexual, como que vai ser isso? E ele diz, olha, você será envolvida pelo poder do Espírito, e aí você vai conceber, e ele será chamado Filho de Deus, ele vai ser o Salvador, completamente. E aí ele fala ainda, Isabel, sua parenta, que era estéril, ela também está grávida, vai ter um filho na sua velhice, ela já era velha. Então agora para e pensa um pouquinho. Eu fico tentando imaginar a cena de Maria, né? Maria trabalhando, parece um anjo, faz a saudação, ela já fica com temor, dizendo, não precisa ficar com medo, Maria. Você vai conceber um filho, você é envolvido pelo Espírito Santo. Mas peraí, pega o contexto, nenhum profeta se levantava, ninguém falava, nunca tinha ouvido falar que uma virgem tinha concebido do Senhor, que era envolvida pelo Espírito. Isso era absolutamente fora do padrão de qualquer coisa que já havia acontecido, seja na lei, seja nos profetas, absolutamente. Nunca havia acontecido algo dessa maneira. E aí ela está diante de uma situação que agora ela pode olhar todos os desafios que ela tem, ela pode olhar que ela pode ser abandonada por José, pode ficar mal falada, podia ser apedrejada naquele tempo, a lei falava sobre isso. Então, havia agora desafios para ela viver a promessa de Deus? Claro que sim. Ei, presta atenção, o Senhor tem promessa para você, mas haverá desafios para que eles se cumpram. Você precisa permanecer crendo naquilo que Ele fala. Então a promessa do Senhor, ela tem poder para se cumprir, sim, desde que você creia e ande nela, crendo, olhando para Jesus e andando, não mudando a sua declaração. Então quando nós olhamos, né, e nós comemoramos e nos alegramos, porque o Senhor tem nos dado um local onde nós iremos mais adiante construir, e teremos o nosso centro de eventos e uma chácara, é porque nós, em 2 anos ou mais que nós temos pedindo ao Senhor, nós não mudamos a nossa declaração. Nós falamos, o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos dar,
O Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos dar, nós teremos, vamos ter. Ah, mas é difícil. O Senhor vai nos dar, não sei, o Senhor vai nos dar. Por quê? Porque nós cremos naquele que nos prometeu. Então, você não deve mudar a sua declaração. No verso 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia, amém? Então presta atenção, o Senhor tem promessa para a sua vida. Alguém tem promessa de Deus? Presta atenção, não haverá impossíveis para as promessas. Então agora nós temos uma promessa que o Senhor vai multiplicar, porque Deus é um Deus de multiplicação. Quando você olha na palavra de Deus, você vai perceber que Deus multiplicou sementes, o Senhor multiplicou recursos, o Senhor multiplicou famílias e o Senhor também multiplicou discípulos. E eu quero declarar para você, no ano de 2026, o ano da multiplicação. Haverá multiplicação de recursos, haverá multiplicação de líderes, multiplicação de discipuladores, multiplicação de igrejas. Por quê? Porque a Bíblia nos conta sobre multiplicação. E nós cremos e é isso que nós iremos andar. Amém? Dessa maneira. Então não há impossíveis para o Senhor. Ah, mas pastor, pode haver impossibilidades. Não há impossibilidades para o Senhor. Nenhuma. Nós só precisamos crer e andar por fé, sem mudar a nossa declaração. E o Senhor vai prover tudo, vai organizar tudo. Mas nós precisamos ter uma atitude quanto a isso. Qual atitude? A de Maria. E então disse Maria no verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E então o anjo se ausentou dela. Então, uma vez que há uma profecia, uma vez que há uma direção, uma vez que há uma palavra, nós precisamos declarar: Senhor, use-me a mim, cumpra em mim a sua vontade. Exatamente isso. Nós precisamos nos dispor a andar por fé e crer. Por quê? Porque presta atenção, sempre antes de o Senhor fazer, Ele vai anunciar. Sempre antes de fazer algo, Ele vai falar. Ele vai falar. Por quê? Para que nós creiamos. E para que nós, quando creiamos, também falamos. E quando nós cremos e falamos, acontece sobre a nossa vida. Esse é o andar por fé. Então, andar por fé é você crer e falar. Crer e falar, crer e falar. Exatamente isso. Ah, pastor, não precisa fazer nada. Precisa andar por fé. Crer e falar e andar por fé. Em rumo à promessa que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Olha o que a palavra nos fala em Mateus 1, 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, veja bem, aconteceu de uma virgem conceber, dessa maneira, sem ter tido relação. Por quê? Porque o Senhor já havia anunciado por um profeta. A virgem conceberá. E nascerá então o Filho de Deus, com o nome de Emanuel. Ah, mas o nome não é Jesus? É. Mas Jesus promete em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus conosco. Então, agora a vida de Maria, ela muda totalmente. Ela recebe um presente do Senhor. Ela é uma mulher bem-aventurada, feliz muitas vezes, mas agora ela precisa viver exatamente por fé, crendo que o Senhor está provendo e cuidando de todas as coisas. Então isso é real? Claro que sim. E aí nós continuamos olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o Senhor guarda todas as coisas. E aí então, Jesus, ele nasce. Eu quero transcorrer essa história com você, para você entender. Presta atenção. Que Jesus é o nosso Salvador. Ele é um presente para mim e para você. Para usarmos, usufruirmos, andarmos, estarmos com Ele. Mas para nós crermos e falarmos dEle. Então eu e você, quanto mais nós crermos em Jesus, mais nós falamos de Jesus.
quanto mais nós falamos de Jesus, mais a graça, a bondade, o favor e a presença do Senhor se manifesta e as promessas se cumprem em nossa vida. Amém? Isso é real para mim e para você? Claro que é. Olha, quando nós olhamos depois, vamos para a história, nós vamos ver que Jesus, então, ele nasce. E aí, então, um anjo aparece para os pastores, e aí, para os magos também é apontada uma estrela para eles irem até Jesus, para que todos vejam que nasceu. Mas eu quero te mostrar como a palavra absolutamente vai se cumprindo. Lá em Mateus capítulo 2, projeto para mim 4-6, diz o seguinte: e então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E aí eles responderam: em Belém da Judéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Ei, presta atenção. Antes de o Senhor fazer, Ele sempre vai anunciar. Absolutamente. Então hoje eu quero mostrar para você que Jesus havia sido predito. Ele veio. Assim como Ele iria morrer, Ele morreu. Assim como havia sido predito que Ele ia ressuscitar, Ele ressuscitou. Assim como foi predito e foi falado que o trono dele duraria eternamente, assim duraria. Mas também é uma promessa. Jesus vai voltar. E nós devemos ter a certeza que Ele vai voltar. E acima disso, toda promessa que o Senhor faz para você, Ele é fiel para cumprir, absolutamente, porque todas as palavras proféticas referente a Cristo que foi liberado pelos profetas, todas elas se cumpriram, exatamente como havia sido anunciado. Ei, não será diferente com você, não será. Tudo que o Senhor prometeu vai acontecer na sua vida. Crê nisso, amém? Bom, no verso 6 diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então aqui, os magos passam para Jerusalém, e aí vão falar com Herodes, pedindo aonde que está o filho do rei, porque eles sabiam que era da descendência de Davi. Herodes fica todo nervoso com a situação, porque ele está sabendo que o trono dele teria um fim. E aí agora ele convoca todos os principais escribas do povo e começa a perguntar: aonde? Aonde vai nascer o Cristo? E aí então, os escribas sabem, vai ser em Belém da Judéia. Bom, seguindo, Lucas capítulo 2, versos 6 e 7 diz: e estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias para o nascimento, e ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você sabe uma coisa que é interessante? É porque a palavra não fala que não havia vagas na hospedaria. Ela não fala que não havia quartos na hospedaria. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Era para Jesus, Maria e José que não havia lugar na hospedaria. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que não fala que a hospedaria estava cheia, que não tinha quartos. Não. Não havia lugar para eles. Então, veja que hoje o mundo rejeita Jesus? Rejeita. Quer receber Jesus? Não, eles não querem. São poucos, por isso que nós devemos pregar para todos em todo o tempo, porque alguns o receberão, e esses que o receberão terão a sua vida transformada. Mas há lugar para Jesus, há lugar para pregar Jesus hoje nas escolas, em todos os lugares? Não. Muitos lugares rejeitam Jesus. E muitos outros lugares também rejeitam a pregação do Evangelho da Graça. Estão rejeitando o próprio Jesus. Acredite nisso. Bom, e aí então, seguindo, Lucas capítulo 2, seguindo no verso 10, diz: o anjo, porém, lhes disse, aqui é para os pastores: não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Diga comigo assim: Jesus nasceu. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Cristo. Ele é. Então,
Veja bem, quando Jesus nos encontra, Ele nos torna o Salvador. Mas nesse contexto que Ele nasce nesse tempo, muitas pessoas não acreditaram. Por quê? Porque Ele não nasceu exatamente como muitos achavam que Ele deveria. Hoje, muitas pessoas julgam o andar com Jesus porque eles não compreendem a graça. E muitas pessoas acham, primeiro eu preciso mudar, para depois eu chegar a Cristo. E aí então congregar. Esse é um equívoco. Por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador. Então primeiro Ele nos salva. Depois que Ele nos salva, Ele nos coloca na hospedaria, que é a igreja. E nos tornamos membro do corpo de Cristo. Agora, seguindo. Mateus capítulo 2, verso 11, nos diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Deixa eu te explicar algo aqui que é interessante. Quem foram esses? Os magos. Então os magos estavam e eles viram a estrela e foi anunciado, e eles deveriam seguir a estrela porque nasceria o Cristo, o Salvador, o rei de Israel, filho de Davi, descendente de Davi, e eles seguem a estrela, e eles vão seguindo. E quando eles chegam perto de Jerusalém, eles imaginam então que deveria nascer o rei, o filho do rei deveria nascer em Jerusalém. Por quê? Porque absolutamente a Bíblia não fala que eles eram judeus. E aí então eles perguntam para Herodes, Herodes não sabe, diz para eles: olha, vão lá, descobre onde ele nasceu e voltam me contar. Eles não contaram, mas eles encontraram. E quando eles encontraram, presta atenção, eles o adoraram, abriram os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por que eles entregaram? Vou te mostrar 2 motivos por que eles entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Porque eles encontraram, primeiro, eles encontraram alguém que era maior que todo e qualquer recurso financeiro. Eles encontraram o rei, o Salvador, o Yeshua, a promessa, o filho de Davi. Eles encontraram. Quando eles encontraram, primeira coisa eles reconhecem: ele é mais importante, mais valioso do que ouro, incenso e mirra, que eram os produtos mais valiosos daquela época. Esse é o primeiro motivo. O segundo é porque José e Maria, eles não eram de uma família rica financeiramente. Mas aqui o Senhor proveu todo o sustento e criação de Jesus, seu filho. Presta atenção, o Senhor sempre supre, absolutamente. É Deus quem vai fazer isso. Então, quando Deus ele deu uma promessa, Ele também dá um meio. Ele não dá a promessa e não dá o meio. Primeiro Ele forma o meio e depois Ele libera a promessa, para nós andarmos por ela. Então agora, talvez a preocupação de José e Maria era: como que nós vamos criar o nosso filho? Como que vai ser? Fique em paz. Exatamente por quê? Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, de todo o recurso. Ele proveu. Agora, como que Ele vai fazer? Ele vai usar pessoas. Exatamente aqui como Ele usou os magos. E eles encontraram alguém que realmente era mais importante do que qualquer recurso natural. E então lhe deu todo o investimento que José e Maria precisavam para criar o seu filho. Ouro, incenso e mirra, eles tiveram para criar, manter e suprir, não só a criação de Jesus, como toda a sua casa. Amém? Bom, mas agora, então Jesus ele nasce, chegando no 8º dia, precisava ser circuncidado. E aí lá em Lucas capítulo 2, verso 27, diz o seguinte: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia, amém? Irmãos, deixa eu te falar algo aqui que é tão precioso, porque Simeão, ele queria ver a promessa do Senhor, ele desejava ver a promessa do Senhor. E aí então agora,
quando chega Maria e José com uma criança. Era uma criança, 8 dias. 8 dias. Ele olha para aquela criança e ele diz: agora eu posso morrer em paz, alegre, porque eu vi agora a tua salvação. Olhou para uma criança e disse: Jesus, essa é a salvação que você preparou para todos os povos. Diga comigo, todos os povos. Então, qualquer povo, língua ou nação que crer em Jesus e confessar, ele é salvo. Porque Jesus veio não para condenar, mas para salvar. E ele é salvação, luz para revelação aos gentios. Então os gentios eram aqueles que estavam longe, estavam fora da promessa, mas em Cristo Jesus entraram na promessa. Eu e você éramos os gentios, nós estávamos fora da promessa, porque a promessa era para Israel, mas em Cristo Jesus, quando nós cremos, nós entramos nas promessas de todas as bênçãos de Abraão sobre as nossas vidas. Todas elas. Então agora, veja, presta atenção, querido. Jesus é o teu Salvador. Se Ele é o teu Salvador, deixa Ele te salvar. Se Jesus é o teu Senhor, deixa Ele guiar a sua vida. Simplesmente isso. Para você viver os seus dias aqui na terra com grande alegria, é você deixar, obviamente, que o Senhor guie os seus dias. Amém? Bom, seguindo. Mateus capítulo 2. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Cadê o Vi? Pode subir aí, Vi. Olha só. Agora, o anjo aparece a José e diz: olha, foge para o Egito, porque agora Herodes não sabe quem é e vai realmente procurar matar o menino. E foi o que aconteceu. Houve uma grande matança, porque como Herodes percebeu que os magos não voltaram, ele decidiu matar todas as crianças que tinham de 2 anos para baixo, menino. E houve realmente uma grande matança de crianças. Por quê? Porque ele não queria que Jesus crescesse. Bom, mas enviado por quem? Esse era já o plano de Satanás. Ele só usou Herodes. Mas a palavra precisava se cumprir. Porque a palavra dizia que haveria um grande choro em Ramá. Um grande lamento por causa dos filhos de Raquel. Exatamente porque a palavra se cumpria. Se cumpre cabalmente sobre as nossas vidas. E no verso 14 diz: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu Salvador. Presta atenção. Toda palavra, ela se cumpre. E toda palavra, ela vai se cumprir. Completamente. Por quê? Porque uma vez que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Absolutamente. Você pode andar em paz na promessa do Senhor, na palavra, porque tudo vai cooperar para o seu bem, segundo o propósito daquele que te chamou. Tudo, absolutamente tudo. Você pode viver os seus dias em paz, crendo na palavra, porque tudo, absolutamente tudo, vai se cumprir. Você pode questionar qualquer coisa, mas preste atenção, as promessas de Deus na palavra são inquestionáveis. Absolutamente. Por quê? Porque não há impossíveis para todas as promessas do Senhor na palavra. Ele vai cumprir cabalmente todas, absolutamente todas. E aí depois disso, ele está no Egito. Lá em Mateus 2, 21, ele diz assim: dispõe-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar na cidade chamada Nazaré,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus por Maria, a ida de Jesus para o Egito, a ida de Jesus para Nazaré, não foi um acontecimento aleatório. Ei, presta atenção. Antes Jesus já havia dito. E porque ele havia dito, a palavra precisava se cumprir. Para a palavra se cumprir, aconteceu o que aconteceu. Presta atenção. O Senhor prometeu para a sua vida. Vida abundante. E que você reinaria em vida. Essas são promessas de Deus para você. O Senhor prometeu que Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. São promessas. Viva elas. Primeiro o Senhor anunciou, agora viva elas. De verdade na sua vida, sem medo. Por quê? Porque toda palavra absolutamente vai se cumprir. Toda ela. E agora, Jesus já é adulto. Eu estou quase encerrando, irmãos. Quase não significa que eu estou encerrando. É quase. Certo? Então quase pode ser uma meia hora ainda. Aguenta aí. Mas presta atenção. Preciso que você compreenda ela. Toda a palavra. Para você andar por fé. E realmente depender de Jesus. Completamente. Mateus capítulo 3, verso 1 e 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você precisa compreender o contexto disso tudo. Não havia profeta. 450 anos ninguém falava da parte de Deus. De repente o anjo aparece para Zacarias, para Isabel, depois para Maria, depois para José. Jesus nasce, ele cresce, ele aprende com os doutores. E aí agora uma voz se levanta no deserto. João Batista. E ele está pregando. E ele dizia: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo. Muitos não acreditaram. Mas outros acreditaram. Hoje, presta atenção, vivemos um tempo profético. Por quê? Porque nós somos a geração de João Batista. E nós estamos gritando: ei, Jesus está voltando. É nessa geração. Os sinais já se cumpriram. O arrebatamento está próximo. A volta de Jesus é iminente. Tudo está andando para isso. Presta atenção, nós somos essa voz. Então não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Ele é o presente. Nós somos essa voz. Você é essa voz. O Senhor tem promessa, mas nós precisamos anunciar? Claro que sim. Por quê? Porque as pessoas precisam saber. Todos irão crer? Não. Nem todos creram em Jesus. E nem todos vão crer que Jesus está voltando. Mas presta atenção, eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar que tudo se cumpriu. E depois eu quero te mostrar as promessas. Para que você creia que elas se cumprirão também. Amém? Verso 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então agora, João Batista ele vai para o deserto e ela anuncia a vinda de Cristo. Por quê? Porque antes Isaías havia profetizado. Haverá alguém que clama no deserto e ele vai falar: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E era isso que João fazia. Para que se cumprisse toda a palavra. Isaías capítulo 61, isso foi profetizado por Isaías em torno assim de 450 a 700 anos, mais ou menos, eu não sei precisar exato, mas fica nesse contexto, antes de Cristo. Isaías escreve, Isaías 61, verso 1 e 2. Eu quero ler o Isaías 61, 1 e 2. Mas para você compreender depois o que está em Lucas capítulo 4. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Isso está em Isaías 61. Mas lá em Lucas capítulo 4, verso 17, um pouco antes diz que Jesus ele vai na sinagoga, como era de costume, e aí então ele pede para ler, e deram para ele o livro do profeta Isaías, no verso 17, e ele abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito. Aí presta atenção, Jesus não fez algo aleatório, não abriu e colocou o dedo e disse, fala comigo aqui, onde botou o dedo, não. Não era, o livro de Isaías não era separado por capítulos e versículos, mas não, Jesus folhou, até que ele encontrou o lugar que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar. Aqui, quando ele chega a pregoar o ano aceitável do Senhor, ele fecha. O versículo continua, que é o qual? O dia da vingança do nosso Deus. Presta atenção. Mas Jesus para. Por quê? Porque ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. É a graça. Nós estamos vivendo ela. É o tempo de pregar o Evangelho. É o tempo de ser livre para viver por Jesus, de reinar em vida, de ter vida abundante. É o ano aceitável, é a graça. Não é o dia da ira do Senhor, nem da vingança, não. É o apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano, esse é o tempo, essa é a sua vida, essa é a oportunidade de você viver isso, completamente nos seus dias. E aí ele fechou o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, estavam olhando fixamente para Jesus. E então Jesus passou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então o profeta Isaías, ele profetizou lá atrás, centenas de anos atrás. Mas Jesus, ele vem e diz, aquilo que o profeta Isaías profetizou, hoje está se cumprindo. Eu sou aquele pelo qual ele falava. Jesus é esse. E quando você olha a história de Jesus, é exatamente o ministério dele. E ele continua até hoje, libertando o cativo, curando o enfermo e pondo em liberdade aquele que era escravizado. Exatamente isso. Mas por que isso é tão importante? Para que você creia, preste atenção, você creia no que a palavra de Deus diz. Porque ela fala a verdade e anuncia aquilo que há de vir. Precisamos crer nisso e falar. João capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim, o pessoal da banda pode subir. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Presta atenção, qual é a promessa do Senhor aqui? Todos aqueles que crerão, se tornaram filhos. Presta atenção, essa é uma promessa. E todos aqueles que ainda crerão, se tornarão filhos. Essa é uma promessa. Ela não exclui nenhuma pessoa, mas ela envolve judeu, grego, gentil, romano, todos, absolutamente todos. Por quê? Porque todos quanto creram, se tornaram filhos. Então, a primeira coisa que você precisa crer realmente, de verdade, que o Senhor prometeu para você, que quando você creu em Jesus, você se tornou filho. Não foi por escolha sua, mas Ele te escolheu. Não foi por vontade sua, mas foi por vontade dEle. Absolutamente. Não foi por causa da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Ele te deu o poder de se tornar filho. E uma vez que você é filho, agora você é filho para sempre. Mas por que é tão importante, hein? Por que é tão importante isso? Todos receberam Jesus? Não.
Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje nós anunciamos, todos crerão não. Mas você precisa crer. Crer para pregar o Evangelho. Que quando você anuncia o Evangelho, aquele que crer, ele vai nascer de novo. Ele será salvo. E ele se tornará filho de Deus. Todos que você pregar o Evangelho vão se tornar filhos de Deus? Não. Agora, deixa eu te falar uma coisa assim, presta atenção. Eu comecei falando que Jesus é o nosso Salvador. Ele é um presente de Deus para nós. Você precisa entender presente. Quando você dá um presente para alguém, qual é a sua alegria? Em ver a pessoa usando o presente. É assim ou não é? Você dá para uma pessoa uma camiseta. E a pessoa diz, nossa, que linda essa camiseta, amei. Mas você nunca vê ela com a camiseta. Você pensa, puxa vida, isso que ela disse que gostou. Aí, agora, você dá a camiseta para alguém. Você encontra ela na rua, ela está com a camiseta. Você vai na casa visitar, ela está com a camiseta. Ela vai te visitar, ela está com a camiseta. Ela parece que ela usa a camiseta, vai dormir, lava, estende, seca, no outro dia ela bota a camiseta, ela só está com aquela camiseta. Você se sente feliz, sim ou não? Presta atenção, Jesus é teu Salvador. A alegria dele é quando você clama para que ele te salve todo dia. Que você use o nome dele todo dia, todo tempo, a todo momento, porque ele é feliz em te salvar. A palavra se cumpre completamente. Por isso que lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, diz, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Presta atenção. Um dia alguém pregou o evangelho para você. E você creu. E se tornou filho. Agora você tem um presente. Jesus, que é teu Salvador. Você não precisa mais ficar ansioso. E nem preocupado com as coisas terrenas. Por quê? Porque Ele é a provisão de tudo que você precisa. Absolutamente tudo. Mas agora nós precisamos contar para outras pessoas? Claro que sim. Precisamos anunciar para que outras pessoas saibam? Claro que sim. E conforme elas crerem, elas se tornarão filhos. Você vai estar usando o presente para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Mas eu quero concluir, por que tudo isso é tão importante, filho? Porque hoje, quando nós chegamos perto do ano, então nós vivemos e nós damos presente. Não tem nada de errado. Você dá presente de Natal e final de ano e presentear, está tudo certo. Está tudo certo. Mas o que eu quero mostrar para você, que quando você dá um presente, a sua felicidade é ver a pessoa usufruindo do presente, usando o presente. Hoje eu quero lembrar para você que Deus deu um presente para você. Se chama Jesus Cristo, o Nazareno. As profecias se cumpriram, Jesus veio, Ele é o presente. Usufrua dele. Use ele no seu casamento. Diga, Jesus, tu és o meu Salvador. Me ajude, salve o meu casamento, para que eu viva dias felizes nele. Talvez os seus filhos estão com problema, você está com problema com o relacionamento com os filhos. Diga, Jesus, tu és o meu Salvador. Tu és o meu presente, salva os meus filhos. Salva o relacionamento com eles. Talvez é a saúde. Use Jesus, diga, Jesus, o Senhor é meu presente. E o Senhor levou toda a enfermidade sobre si, lá na cruz do Calvário. Eu já sou sarado. Eu creio, se manifeste na minha vida. Talvez seja nas suas finanças. A palavra diz que Jesus se fez pobre para te fazer rico. Então, absolutamente de Jesus, eu preciso que o Senhor salve a minha empresa. Salve, porque eu estou com um problema financeiro. Simplesmente use. Sabe? Peça para que Ele te salve.
simplesmente dependa dele. Porque tudo que foi predito se cumpriu. Quero que você se coloque de pé, eu quero ler o último texto. Com você de pé. Eu te mostrei que antes de Jesus fazer, antes de acontecer, antes disso um profeta, um anjo disse, ele anunciou que as coisas iriam acontecer. E lá em Atos capítulo 1, verso 9, Jesus está com alguns discípulos e nos diz o seguinte: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que entre vós foi assunto, elevado ao céu, virá do modo como viste subir. Presta atenção. Aqui é uma das profecias. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E nós temos no tempo oportuno de pregar o Evangelho. Exatamente isso. Então, deixe que Jesus salve você todos os dias. E viva essa salvação. Mas não só isso. Pregue o Evangelho. Pregue, porque Jesus não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Essas são as boas novas. Esse é o nosso chamado. Enquanto talvez alguns pregam sobre um Deus irado, punitivo, bravo, nós pregamos o que o Senhor nos ensinou, que Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar. Ele não veio para vingança do Senhor, mas Ele veio para pregoar o ano aceitável. Nós, pela graça, somos aceitos como filhos ao crer. Por isso quero que você feche os seus olhos.